E nos próximos capítulos da novela Pantanal, Muda e Juma tramam um plano genial para dar cabo de Tenório. As duas conseguem atrair o pilantra para uma armadilha. Sem saída, Tenório, tremendo de medo ao se deparar com uma onça feroz à sua frente, ele escuta Muda dizer: "Agora você vai pagar por tudo, Tenório. Vai, Juma, pega o maldito." É nesse momento que ele fará uma revelação que deixará Muda completamente chocada. Tudo isso deverá acontecer logo após Juma voltar a morar com a filha na fazenda dos Leôncios. Ela e a amiga estarão conversando quando de repente Tenório e o filho chegam na casa e serão recebidos por Zé Leôncio. Ao perceber a presença do Crápula, as duas ficam escutando toda a conversa atrás da porta. O rei do gado pergunta: "Mas que devo a honra da visita dos amigos? Espero que eu possa ajudá-los no que for preciso." Tenório diz: "Quanto a isso, o amigo pode ficar despreocupado. Renato e eu viemos somente conhecer a sua neta. Tô sabendo que ela acabou de nascer. Achei importante vir aqui vê-la. Afinal de contas, já nasce a minha neta também. E eu faço muito gosto do amigo também conhecê-la." Tremendo de raiva, Juma começará a mudar a cor dos olhos. Muda ao perceber o que poderá acontecer. Pede: "Calma, Juma. Calma, aqui não. Tem que ser em outro canto." Juma continua olhando fixamente em direção a Tenório, quando, de repente, ele volta a insistir: "Será que podemos ver a neta do amigo agora?" A nora do fazendeiro não consegue se conter e invade a sala, gritando: "Se você chegar perto da minha filha, eu acabo com você aqui mesmo, seu maldito." Um clima de tensão se espalha pelo ar. O rei do gado, sem entender a reação da moça, respira fundo, olha em direção à Muda e pede: "Leve a Juma agora mesmo daqui. Acalme ela lá por dentro e depois traga um cafezinho pro amigo Tenório. Você tá me entendendo, Muda?" Ao se retirar do local, Zé pedirá desculpas pelo transtorno e justificará o ocorrido, alegando que a nora ainda está muito abalada com todos os acontecimentos dos últimos dias. Em um outro canto da casa, Muda tentará acalmar a amiga falando: "Juma, você se controle. Nós vai pegar o maldito sozinho, mas não agora e aqui. Quando chegar a hora dele, você vai virar a onça e vai fazer o mesmo que fez com aquele jagunço." Juma dirá que não quer mais esperar coisa nenhuma, que por ela daria cabo do sem vergonha naquele instante. A mulher de Tibério explica: "Não, assim todo mundo iria ver. Eu tenho um plano, e se a gente fizer tudo do jeito que eu tô pensando, Tenório vai pagar da pior maneira possível, ainda hoje." Minutos depois, Muda leva o café do pilantra na sala. Zé se retira do local para atender um telefonema. É nesse momento que Tenório olha a moça dos pés à cabeça e comenta: "Olha, Renato, a gente bem que poderia ter uma dessa lá em casa, né?" O rapaz diz: "Verdade, viu, pai? Principalmente agora que a Zefa não quer mais voltar pra lá." Com mais raiva ainda, Muda continuará calada. Tenório dará um tapa na bunda da moça e fala: "Gosta, né? E eu tenho certeza que aquele peãozinho de minha pataca com quem você casou não dá conta disso tudo." Ao ver a atitude do pai, Renato pede: "Ei, cara, se controla aí. Se o Zé Leôncio ver uma coisa dessas, vai comprometer a nossa parceria." No canto da sala, Muda olha em direção a Tenório e, em pensamento, diz a si mesma:
Era isso que você fazia com a minha mãe quando ela trabalhava pra você, né, maldito? Tua hora tá chegando e eu juro que vai ser da pior maneira possível. Em seguida, Zé retorna à sala e percebe um clima pesado no ar. Ele olha na direção da muda, de Tenório e de Renato e continua a conversa. Revoltada, Muda sobe ao quarto da Juma, se aproxima e fala que de hoje Tenório não passa, que o infeliz não verá a luz do outro dia nascer. A esposa de Joventino pergunta: "E como é que vai ser isso mesmo, hein, Muda? Você me explica tudo, hein?" Enquanto ela revela todos os detalhes do plano, em um outro canto da casa, Tenório se despede e retorna às suas propriedades. As duas, ao perceber o caminho limpo, remam em direção às terras do pilantra. A barco, elas conseguem chegar em primeiro, se posicionam na frente da casa e observam toda a movimentação. Minutos depois, Tenório e o filho chegam na residência. Muda olha bem no fundo dos olhos da amiga e chama: "Vamos, Juma, vamos se aproximar um pouco mais e tentar escutar o que aqueles malditos estão tramando." Ao chegarem próximas da janela, elas percebem uma discussão entre os dois. Tenório, nervoso, diz: "Não se faça de santo, Renato. Você mesmo nunca respeitou a Zefa quando ela estava aqui. E agora quer defender aquela empregadinha sem vergonha do Zé Leôncio?" O garoto explica que são coisas bem diferentes, já que o pilantra é marido de sua mãe. Tenório fará uma cara de anjo e pede: "Tá bom, meu filho, você tem razão, eu exagerei com aquela moça. Não vou mais fazer aquele tipo de coisa, mas é que quando eu vi aquela tal de Muda, lembrei na mesma hora da mãe dela." Juma, intrigada, a questiona o que Tenório e a mãe dela tinham em comum, sem fazer a mínima ideia do que ele está falando. Ela explica: "Ai, não sei, Juma, não faço a menor ideia. Depois de escutar isso, eu preciso saber o que a minha mãe tinha a ver com esse traste." Renato perguntará se ele chegou a conhecer a mãe da Muda. Tenório diz: "Conheci tanto a mãe quanto o pai daquela ali. Sei de uma coisa da mãe dela que até Deus duvida." Confusas, elas continuam caladas, escutando tudo. Renato pedirá ao pai que revele que tipo de segredo é esse. Tenório olha de um lado para o outro e revela no ouvido do filho algo chocante envolvendo a mãe da Muda. Ao escutar aquilo, o irmão de Marcelo arregala os olhos e fala: "Então é isso? Agora eu entendo. Quer dizer então que..." Tenório o interrompe no exato momento e manda: "Assunto encerrado, Renato. Não se esqueça que as paredes têm ouvidos. De repente sua mãe aparece por aqui e escuta isso. Aí vai dar problema pra mim." Elas se afastam do local. Juma percebe a amiga apreensiva depois de escutar Tenório revelando alguma coisa importante de sua mãe. Sem saber do que se trata, Muda chama: "Vamos, Juma, vamos voltar pra casa. À noite a gente vem. Eu trago a arma do Tibério e de hoje mesmo esse maldito não passa. E antes do último suspiro do infeliz, ele vai ter que me falar que mistério é esse envolvendo a memória da minha mãe." Elas retornam à fazenda. Tenório, sozinho no escritório, lembra de tudo o que aconteceu envolvendo a mãe da moça. Ao chegarem à casa de Zé Leôncio, Juma manda: "Pois eu sei, cuide, Muda. Vá pegar a arma do Tibério que a gente precisa voltar antes que anoiteça." A ajudante da Filó entra no quarto da casa e começa a vasculhar por todos os lados em busca da arma do marido. Ao se virar para o lado, ela toma um susto ao se deparar com Tibério à sua frente. Cabreiro, ele pergunta: "Mas eu posso saber o que tá acontecendo aqui, Ruth? Uma hora dessa não era pra você estar ajudando a Dona Filó na janta?"
Muda, nervosa, respira fundo e tentará despistar o marido, falando que estava passeando com a Juma e que a própria Filó a liberou do serviço. Desconfiado, ele comenta: Então tá bom, né? A própria dona Filó liberou, então tá tudo certo. Mas vê se antes do anoitecer vocês duas volte pra casa. Em um outro canto da fazenda, Joventino verá a mulher pensativa na janela do quarto. Ele se aproxima e pede para que ela se arrume para o jantar. Juma fala: ainda é cedo, eu vou na hora que eu quiser. Vá você, pode ir. Ao vê-lo andando em direção à porta, ela pula a janela da casa, se encontra com a muda, que diz: pronta, Juma, consegui pegar a arma do Tibério. E você tá preparada para virar onça? A moça avisa: eu nasci preparada para tudo. Vamos que eu mesmo vou mandar aquele Tenório pro mesmo canto onde tá aquele tal de Solano. Elas então retornam às terras de Tenório. Ao anoitecer, escondidas, Muda verá o pilantra e a família jantando dentro da casa. Juma também olha e pergunta: mas agora, como é que a gente faz para pegar ele sozinho? Muda dirá que teve uma ideia e pede para que ela fique aguardando ali mesmo. Momentos depois, Tenório avista algo se mexer do lado de fora da casa. Muda verá o pilantra andando em sua direção. Ela continua mexendo alguns galhos de árvores para chamar ainda mais atenção. Tenório chega bem próximo e diz a si mesmo: era pra mim ter pego a arma. Vai que é uma onça ou coisa do tipo. É melhor voltar pra dentro. Ao se virar, Muda aparece por trás do sem vergonha, falando: ei, maldito, você não faz ideia do tanto de tempo que eu esperei por esse momento. Mas antes de continuar, eu peço por gentileza que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações para receber todos os conteúdos em primeira mão. E aproveita e me conta o nome da cidade de onde você está assistindo a novela. Ei, maldito, você não faz ideia do tanto de tempo que eu esperei por esse momento. Assustado, Tenório vira de frente e verá a moça apontando uma arma em sua direção. Sem reação, ele pede: calma, você não pode fazer isso. É dinheiro que você quer? Eu posso te dar. Me diga quanto. Ela fala: não tem dinheiro que pague esse momento, maldito. Eu esperei a vida inteira pra te ter aqui, ó, assim na minha mira. Juma, um pouco mais afastada, continuará olhando tudo ao redor. Tenório ameaçará em denunciá-la à polícia. Muda diz: como é que você vai fazer isso, seu desgramado? Depois de morto, a única coisa que você vai fazer é alimentar as piranhas. Juma, sem que ele perceba, se aproximará um pouco mais. Uma arma na mão, Muda exigirá que ele revele o que sabe sobre a sua mãe. Tenório diz: sua mãe, assim como seu pai, eram dois inúteis. Nunca tiveram a capacidade de fazer alguma coisa que servisse. Sabe qual foi o grande problema deles? Eram muito honestos. E isso, nesse meio, não dá certo. Tremendo de raiva, Juma, prestes a se transformar em onça, começa a se retorcer inteira. Tenório continua: seu pai resolveu sair dessa vida depois que o pai de Alcides pegou ela à força e a engravidou. Em choque, ela pergunta: você tá querendo dizer o que com isso, maldito? Seja mais claro. Tenório dirá que Muda e Alcides são irmãos do mesmo pai. O pilantra aproveitará o estado emocional abalado da moça e a empurra dentro de um buraco. Ao retornar para casa, ele dará de cara com uma onça Juma Marruá, bem na sua frente. Zuleika e os filhos, dentro da casa, escutam gritos e gemidos vindo do lado de fora. Na sua opinião, a Juma está se mostrando a melhor personagem na trama.
ou você prefere algum outro personagem? Aproveite e deixe um coração para ela aqui abaixo nos comentários. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.